O tema que a gente tem para hoje são poços, o tema é, né? Poços transbordantes. Daí o texto bíblico, né, que nós iremos utilizar está no capítulo 26 do livro de Gênesis. Nós vamos ler os versos de 1 até 25. Poços transbordantes, Gênesis capítulo 26, versos de 1 a 25. Eu gostaria de convidar vocês que leiam comigo aqui na tela, ou na versão que você se sentir mais confortável aí contigo. Estou lendo aqui na versão Almeida atualizada. Nos diz assim a palavra de Deus: sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca da sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matasse os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: que é isso que nos fizesse? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos, de gado, de muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhe os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso lhe chamou Sitna. E partiu dali, e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: eu
sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Senhor bendito, nós te louvamos, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra toca as nossas vidas, a tua palavra toca o nosso ser. A tua palavra toca-nos, ó Pai, de modos que nós, humanamente, com a nossa capacidade mental, nosso intelecto, Senhor, jamais nós teríamos condições de fazer. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos alimenta com a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos sustenta com a tua palavra. Senhor, nesta manhã nós temos aqui a tua palavra aberta, lida, num texto cheio de bênçãos para nós. Pai, nós queremos reclamar diante de ti essas bênçãos nesta manhã. Fale, Pai, aos nossos corações, toca a nossa alma, toca a nossa vida. Senhor, faça-nos de fato ter poços que sejam poços transbordantes. Senhor, que eu seja aqui um vaso nas tuas mãos, que derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo, que da minha boca saiam as tuas palavras, nada mais do que as tuas palavras, para que haja edificação aqui nesta manhã, para que haja salvação de vidas aqui nesta manhã, para que haja transformação, Pai, de cada uma das nossas vidas. É o que nós clamamos a ti no nome bendito, precioso, rico, santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Algumas vezes na vida a gente se sente assim, desorientado, né? Desfavorecido, prejudicado mesmo. Não sei se você já se sentiu assim. Eu já me senti muitas vezes desorientado, desfavorecido e em muitas horas prejudicado. Sem apoio humano, e não só sem apoio humano, mas talvez com a impressão de abandono divino. Quem já se sentiu assim, como eu acho que Deus me abandonou? Quem já teve essa sensação? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus deve estar olhando para outras coisas e não está se lembrando exatamente de mim. Eu já estive em situações desse jeito. Isaac se viu nessa mesma situação no texto que nós lemos, uma mesma situação, na verdade, que o pai dele, Abraão, passou, teve fome na terra e ele foi para o Egito. A mesma história que aconteceu com Isaac, a mesma história, desculpa, que aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac. A mesma história que aconteceu com Isaac, posteriormente aconteceu com Jacó, filho dele. Mas a parte mais curiosa, talvez, nessa história, é o fato que nós lemos, e o texto é bem claro a respeito disso aí, que Isaac vai, a esposa dele era bonita demais, né? Quantos dos rapazes aqui tem esposa bonita que fica assim com medo de morrer? Quem não levantou a mão, ou não é casado, ou está correndo um risco aí muito grande, né? Não levanta a mão para ver não, né? Não levanta a mão para ver não. Quem tem esposa bonita tem que levantar a mão, né? Mas Abraão, a história que acontece com Abraão é parecida com essa. Ele vai, desce para o Egito, a mulher dele era bonita demais, ele fala assim, coisa, se eu falar com esses caras que isso é minha mulher, eles vão me matar. E vão ficar com ela, então eu vou falar que é minha irmã. E foi o que Abraão fez. E eu não sei vocês, mas na minha família, histórias de família passam, né? Tipo assim, eu era criança, acontecia isso, aquilo, fiz aquilo outro, aquelas histórias todas, e provavelmente essas histórias passaram. Provavelmente Isaac escutou a história do pai dele, agora ele estava na mesma situação, e o que ele faz? O quê? Eu vou usar aquela mesma estratégia do meu pai. O único problema é que a estratégia do pai dele era uma mentira. Olha o risco que nós corremos quando nós estamos com os nossos filhos, o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. Abraão tinha muito mais exemplos positivos para Isaac poder copiar, mas um dos exemplos bíblicos que Isaac copia do pai, uma grande mentira. O texto bíblico é muito carinhoso com a gente e não tem palavras assim estranhas, né? Mas lá quando Abimeleque vê Isaac brincando com a esposa dele para descobrir que era esposa, não é qualquer brincadeira. Não é qualquer brincadeira que alguém descobre com a moça a esposa de alguém. Não sei o que Abimeleque viu e nem porque ele estava olhando de janela, né? Mas talvez ele fosse um pouco mais curioso do que o que a gente imagina. Mas todas as vezes que nós fazemos coisas que não são do agrado de Deus, nós vamos nos sentir na obrigação de inventar mentira para nos proteger. Essa é a realidade. Todas as vezes, eu e você, que nós quisermos fazer coisas que não são do agrado do nosso Deus, nós vamos nos sentir na obrigação
de inventar mentira para nos proteger, para proteger aquilo que é nosso ou para proteger as pessoas que nós amamos. Mas a verdade é o seguinte, que o Salmo 127 fala disso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas estão ali à toa. Porque o Senhor é quem nos protege. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso refúgio. O melhor lugar para um homem ou mulher estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estar, no centro da vontade de Deus. É só assim que as nossas histórias vão ser bem-sucedidas. Mas o que esses postos, né, de Isaac, o que esses postos de Abraão têm e podem trazer para nós como lições nesta manhã? E eu tenho, obviamente, 3 para a gente aqui, e a primeira delas, se você quiser, você pode anotar, que agora é tempo de desentulhar poços bons. E essa é a nossa primeira etapa aqui, né? É tempo de desentulhar poços bons. É claro que isso aí tudo é uma analogia para a gente. A nossa vida é cheia de analogias, né? Essa vida, aliás, que a gente vive aqui, é uma analogia da vida que nós vamos viver eternamente na presença do nosso Deus. É só uma analogia, é só um símbolo, é só uma exemplificação. E o que isso quer dizer para a gente é o seguinte, que nós não devemos desanimar quando nós enfrentamos problemas. Quando você enfrenta, não desanime quando você enfrenta problemas. Não desmotive quando você enfrenta problemas. Por causa da inveja dos filisteus, ou por causa da inveja, os filisteus entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Isaac foi lá e desentulhou. Vocês já repararam que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, e de vez em quando as pessoas têm algo bom acontecendo, falam, melhor nem contar essa história para ninguém, não. Eu ficar aqui de boquinha calada, lá de onde eu venho no Brasil, no Espírito Santo, o pessoal fala boquinha de siri. Você fica com boquinha de siri, porque fica a boquinha fechada, porque se eu abrir o bico aqui, alguém vai colocar o olho grande no meu negócio e vai dar errado. Né? Alguém vai colocar o olho grande na minha história e vai dar errado. Os filisteus, com inveja, entulharam os poços. Eu gosto sempre de colocar as coisas dentro de um contexto. Talvez a gente pense aqui nas diferentes áreas que nós viemos e temos de experiência na vida. Ou tem esses poços parecidos com esse da nossa imagem aqui na tela, né, que são esses poços enormes, assim, né, que você coloca lá aquele balde. E eu achava tão curioso que às vezes eu criança, eu ia para o Rio de Janeiro, na casa dos meus avós, e eles chamavam caçamba, né? Você coloca lá a caçamba, né? Dá até samba esse negócio, acorda, caçamba, outra história. Né? Você coloca lá o balde, ou então faz um poço artesiano, que é só um tubo, né? Fura ali, sai água, maravilha. Você comprou um lugar, fez um terreno, as casas aqui na América, muitas casas têm poços, e os poços são artesianos, não é esse poço enorme desse jeito, é só um cano que está ali, que chega lá até no lençol de água e dá tudo certinho. Maravilha. Agora só que nós estamos falando aqui no deserto, né? Como é que você cava poço no deserto? Lá naquela fazenda maravilhosa que você tem, é fácil, você vai lá na baixada, cava um poço, o negócio dá certo, tem água ali. Agora no deserto você acha água, não é uma coisa fácil. Quantas experiências de cavar, não tem água nenhuma, vai para um outro lugar. Cava. Quando acha água, isso é igual achar ouro no deserto. Mas os camaradas, por causa de inveja, vão lá e entulham aqueles poços. Joga lixo ali dentro, joga terra. Tapa aqueles poços por causa de inveja. Por causa de inveja, né, os filisteus reclamaram os poços. Agora, no texto nós lemos, Isaac vai lá e dá os poços para eles. Não, você reclamou? Você quer? É seu? Não, pode ficar com o poço. E ele vai lá e cava novos poços. É tempo de nós desentulharmos poços bons. Foi o que Isaac fez. Ele voltou naquela terra, desentulhou os poços que o pai dele tinha cavado. É uma coisa boa, né? Quando você chega num lugar falando, já teve um poço aqui, então provavelmente tem água aqui. Se os caras entulharam porque estavam com raiva, porque estavam com inveja, eu vou desentulhar, que quando tirar esse entulho daí, eu vou chegar na água. Foi o que Isaac fez, mas não, esse poço é nosso. Ele entregou os poços para ele. Não desanime quando você enfrentar problemas. E talvez a frase para a gente aí seja, insista sempre, desista nunca. Insista sempre, desista nunca. Não desanime por causa da inveja dos outros. As pessoas vão tentar te impedir de cumprir a vontade de Deus por inveja de você. Isso é impressionante, mas é uma realidade. As pessoas vão tentar te impedir de cumprir a vontade de Deus por inveja de você. Gostaria de estar no seu lugar? Gostaria de ter a capacitação de Deus que você tem, a experiência de vida que você tem?
Gostaria de ter o testemunho que você tem? Você quer saber disso? Você procura nos YouTubes e Facebooks da vida o tanto de testemunho mentiroso que as pessoas têm. Contam testemunhos mentirosos de milagres, contam testemunhos mentirosos de saída de drogas, de ressurreição de gente, e conta tantas coisas porque gostaria de ter experiências que outros têm. Gostaria de viver a vida que outros viveram. Até que um dia a casa cai, né? Diz o ditado que a mentira tem perna curta. Eu reverto esse ditado. Eu digo, a verdade é que tem perna curta. Ela demora, mas ela chega. Ela demora, mas chega. Não adianta a gente querer ter a experiência do outro. Eu e você, cada um de nós temos as nossas próprias experiências. E as pessoas vão, com inveja de nós, tentar nos impedir, vão tentar te impedir de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Mas não desanime por causa da inveja dos outros. Não desanime. Tentar te desmotivar, não tem nada pior do que isso, né? Mas sempre vai aparecer alguém que vai tentar desmotivar. Vai tentar me desmotivar, vai tentar te desmotivar. Às vezes a gente chegou ali, acabei de achar meu poço, né? Meu poço está alegre, eu estou feliz com esse poço. Achei um poço bom, é um poço que vai dar vida para o meu gado, vai dar vida para a minha família. A minha casa vai estar bem. Alguém chega ali e quer jogar entulho dentro do seu poço. O pocinho que você acabou de achar. O pocinho que você acabou de achar. Não desanime, porque esse é o objetivo do inimigo. No caso de Isaac, o inimigo deles eram os filisteus. Os nossos inimigos são muito mais do que a carne e o sangue, são os principados, as potestades, as forças do maligno, nos diz a palavra de Deus. Que tentam entulhar os nossos poços. Mas é tempo de desentulhar poços bons. As pessoas que tentam te desmotivar, lembra-se do seguinte, elas não são o seu inimigo. O seu inimigo está por trás delas. O seu inimigo está por trás delas. Algumas horas a gente desanima com as pessoas, né? Ah, mas fulano, fulana é tão ruim, é tão chato, quer tirar a alegria da minha vida, né? Quer tirar a tranquilidade da minha vida. Essa pessoa não é seu inimigo, seu inimigo está por trás dela. Seu inimigo está por trás dela. Não esqueça de quem foi que fez a promessa. No caso de Isaac, no caso de Abraão, no caso meu e seu. Quem nos faz a promessa de bons poços na nossa vida é o nosso Deus. As promessas dele jamais caem por terra. Nenhuma jamais caiu, nenhuma jamais vai cair. O Senhor que prometeu, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Quando Deus promete, ele sempre, absolutamente sempre cumpre. Isso é bom demais para nós, porque nós sabemos que nós podemos confiar em quem prometeu. Se fosse eu que tivesse feito uma promessa para você, você poderia ficar meio desconfiado. Mas será que vai ter condição de fazer isso mesmo? Será que vai poder fazer isso mesmo? Imagine, você está lá no terceiro andar, né, de um prédio que está no incêndio, e para eu com essa força toda minha aqui, nesse físico todo, fala, pode jogar daí que eu te seguro. Fala, acho que não dá, não, melhor morrer aqui, né, do que morrer esborrachado. Mas o Deus que fez a promessa e o Deus que faz promessas para nós, ele é um Deus que tem poder de cumpri-la. Aleluia. É o Deus que tem poder para cumprir. É tempo de desentulhar poços, lugares, coisas, situações que já trouxe alegria na sua vida. Você pode ir lá e restaurar aquelas coisas. Porque é Deus que falou, eu vou te dar largueza nessa terra, eu vou te dar alegria nessa terra. Não vai para o Egito. Na palavra de Deus, o Egito é o símbolo do mundo. É o símbolo do mundo. E algumas horas a gente busca, né, a nossa alegria. Nós todos sofremos essa mesma tentação, né, nos poços do mundo. E Deus fala, não vai lá não, não vai no Egito não. Pode ficar nessa terra que eu vou te dar aquilo que você precisa, para que a sua casa seja uma boa casa. Eu vou te dar os seus poços. É uma analogia. Cada um de nós temos poços diferentes na nossa vida. Verdade ou mentira? Nós temos nossos poços. Eu sei quais são os meus. Eu sei que você sabe quais são os seus poços. Aqueles poços que as pessoas tentam te entulhar, tentam tirar a sua alegria, tentam tirar o seu brilho, tentam tirar aquilo que Deus te deu, para que você possa servi-lo. Mas é tempo de desentulhar poços bons. Não só é tempo de desentulhar poços bons, como também, segunda coisa, pode anotar aí, é tempo de abandonar poços problemáticos. É poço problemático? Deixa esse poço para trás. Não apegue-se a coisas terrenas. Quando os filisteus reclamaram os poços, Isaac simplesmente abriu mão deles. Ele abriu mão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quanto custa para nós abrir mão de coisas que a gente gosta? Para mim custa muito. Coisa que eu gosto, coisa que eu me apego.
Eu me apego mais a pessoas do que a coisas, e eu louvo a Deus por isso. Né? Eu não sou muito ligado a coisas, não. Mas de vez em quando a gente precisa abrir mão das pessoas. Elas se mudam, elas se vão para a próxima vida. E às vezes é difícil a gente abrir mão. E coisas em especial, quando a gente se apega a coisas, é pior ainda. Mas a palavra de Deus nos exorta, e nessa manhã nos exorta. Não se apegue a coisas terrenas, mesmo que aquilo ali pode parecer ser o sustento para a sua família. Essa é a história de Isaac. E repito, ele estava no meio do deserto. Achou um poço. Falou, eu vou matar quantos tiver que matar. O pessoal fala, tem um dito que fala o seguinte, né, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então foi Isaac que falou, não, leva essa boiada, eu quero sair dessa briga. Eu não quero esse poço, eu não preciso dele, porque eu confio no Deus que fez a promessa, porque essa foi a promessa de Deus para ele. Talvez ele poderia ter desistido da promessa e ido para o Egito, mas ele insistiu em ficar lá. E pode ser que ele tenha feito isso, eu não duvido que sim. Mas a palavra de Deus não nos conta que ele estava lá reclamando pelos cantos. Mas Senhor, o Senhor falou que não era para ir para o Egito, mas agora eu tenho esse poço aqui, meu poço está todo entulhado. Não, ele abandonou. Vocês querem o poço é de vocês? Maravilha, pode ficar com ele. Eu vou lá e vou abrir outro poço. Abri um outro poço, mas eles reclamaram aquele outro também. Esse poço também é nosso. Não se apegue, não só não se apegue às coisas terrenas, como também não se apegue à segurança humana. Quando os filisteus pedem ao segundo poço, Isaac abre mão dele também. Abre mão dele também. É difícil abrir mão. É difícil abrir mão. É difícil nós abrirmos mão do nosso ego. É difícil nós abrirmos mão, literalmente, né, do nosso eu. É difícil abrir mão de coisas que nós pensamos, nós conquistamos. Eu conquistei. Agora como é que eu vou abrir mão? Eu conquistei, como eu vou abrir mão? E o Senhor fala, é tempo de abandonar, né, postos problemáticos, porque é Ele que vai dar para cada um de nós o nosso sustento. É Ele que providencia para a nossa vida a nossa alegria. É Ele que providencia para a nossa vida o nosso pão diário. É Ele que providencia para a nossa vida o sucesso nos nossos relacionamentos. Talvez o seu relacionamento seja um poço que está entulhado. E o Senhor fala, pode permanecer aí que eu vou desentulhar esse poço. E eu vou te dar poço bom. Pode permanecer aí que talvez a nossa vida financeira seja um poço entulhado. Talvez o nosso relacionamento com Deus seja um poço entulhado. E o Senhor fala, não vai para o Egito, fica na terra. Fica na terra, porque eu vou te abençoar. A promessa que eu fiz para o teu pai Abraão, eu vou cumpri-la em você também. Você vai ser pai de uma grande nação. De você vai sair uma grande nação. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Maravilha, né? Confie na provisão divina. Não desista jamais de fazer o que Deus tem te mandado fazer. Quando nós desistimos, nós abrimos espaço para Satanás entulhar os nossos poços. Todas as vezes que nós desistimos, Satanás vai lá e entulha os nossos poços. E não sei vocês, mas trabalhar já não é bom. Quando você tem que fazer o mesmo trabalho 2 vezes, se torna pior ainda. É quando você monta aquele negócio lá sem seguir o manual que você tem que desmontar, né? Tem que voltar ali outra vez, né? Tem que voltar ali outra vez. Tem que fazer aquela mesma coisa. E às vezes nas nossas vidas isso acontece o tempo inteiro conosco. A gente tem que voltar e fazer o mesmo negócio, fazer a mesma coisa. Quem é que já teve a experiência? E comigo, no lugar onde eu moro, em Denver, eu saio, quando eu entro na 84, se eu esqueci alguma coisa em casa, para eu poder voltar em casa, que trabalheira que dá. Você tem que dar uma volta do tamanho do mundo. E normalmente eu só lembro da coisa que eu esqueci quando eu estou na rampa de subir na highway. Por que eu não lembrei disso 30 segundos antes? Né, que era só voltar e estar na porta de casa, agora vai levar um tempão. Refazer as coisas demora mais. Refazer as coisas dá mais trabalho. E na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento familiar, quando a gente desiste e tenta fazer uma coisa diferente, o diabo vai lá e entulha aquela coisa toda. E vai complicar a sua vida, vai fazer isso. Na história bíblica nós temos diversas vezes isso acontecendo. Isso aconteceu com Neemias, um homem de Deus, né, um tremendo homem de Deus que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo para a Babilônia, e anos depois, né, volta lá o povo. Neemias foi quem reconstruiu. O livro de Neemias conta essa história para a gente, Neemias 4, o verso 7. Neemias sofreu oposição para reconstruir aqueles muros. Não só aconteceu isso com Neemias, mas Daniel, o profeta Daniel, o rei faz um decreto
E isso não impede Daniel de orar 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6 conta isso. Mesmo lá, diante do decreto do rei, ninguém pode adorar nada, absolutamente nada que não seja eu mesmo. Esse era o decreto do rei. Isso não impediu Daniel de orar ao Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, 3 vezes ao dia, porque ele estava confiando na provisão divina. Confiando na provisão divina. Aconteceu com Neemias, sofreu, enfrentando resistência, oposição para reconstruir os muros, mas ele confiava no Deus que tinha feito a promessa. Daniel confiava no Deus que ele serviu. Os amigos de Daniel, não só a ameaça, né, de morte, mas colocá-los numa fornalha ativada 7 vezes mais quente do que o normal, não fizeram com que aqueles 3 rapazes, Ananias, Misael e Azarias, desistirem de servir ao Senhor. Daniel capítulo 3 conta essa história. Insistirem em confiar no Deus que fez a promessa. Ao risco de perder a vida, ao risco de ser jogado na fornalha. O que era praticamente sinônimo uma coisa da outra, né? Imagina, você vai ser jogado dentro de uma fornalha, você vai perder a vida. Mas não foi o que aconteceu com aqueles rapazes. Não foi o que aconteceu com aqueles rapazes. Eles saíram de lá em vida. Daniel capítulo 3. Não só tendo o serviço dele em jogo, não só tendo a possibilidade enorme de ir parar na prisão, mas muitas outras coisas acontecendo, mas nada disso fez José, aquele rapazinho que foi vendido para o Egito, né, para ir para o Egito como escravo, não o fez deitar assim, com a mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39. A Bíblia não conta o nome dessa mulher, mulher de Potifar, chama ela de Potifar, né? José não se animou com a Potifar por nada, mesmo sabendo que ele poderia perder a sua vida, ia perder o seu emprego, ia parar na cadeia, mas ele confiou no Deus da sua provisão. Ele confiou no Deus que dizia, abandona poço problemático, está te dando dificuldade, continua confiando no Senhor. Todas essas pessoas, Neemias, Daniel, os 3 amigos de Daniel, José, todos eles tiveram sucesso, grande sucesso, porque eles insistiram em fazer aquilo que Deus estava mandando. O que é que te faz diferente, para melhor ou para pior, do que qualquer uma dessas outras pessoas? O que te faz diferente? O Deus que nós servimos é exatamente o mesmo. O poder que ele tinha naquela época, ele continua tendo exatamente o mesmo. A disposição que ele tinha naquela época, ele continua tendo exatamente a mesma. O que te faz diferente? O que te faz melhor ou o que te faz pior do que esses servos? Nós podemos confiar no nosso Deus e saber que todas as coisas que nós temos na vida, que pode nos dar uma segurança, uma tranquilidade, uma felicidade nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos familiares e muito mais importante do que qualquer um desses, nos nossos relacionamentos com Deus, Deus nos dá a condição, né, de poder viver esses relacionamentos. Insista em fazer a vontade de Deus sempre. Insista em fazer a vontade de Deus sempre. Por último, amados, é tempo de cavar poços transbordantes. Quando o Senhor é conosco, há sempre a garantia do sustento. Olha que coisa boa. Há sempre a garantia de sustento na nossa casa. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu gosto sempre que a gente está indo se alimentar e vai agradecer pelos alimentos, eu sempre peço ao Senhor, não deixe faltar alimento nas nossas casas, na minha casa, nem na casa de ninguém que está comigo. Mas eu sempre louvo a Deus porque essa é a promessa de Deus para nós, que Ele vai nos dar o nosso pão diário. O problema é que às vezes a gente quer o pão de cada dia e mais um pouco. Pão nosso de cada dia e mais um pouco nos dá hoje, né? Só o pão de cada dia a gente não está satisfeito. Mas o pão de cada dia é a promessa dele para nós. O mais um pouco pode ser que vai vir, pode ser que não. Mas o pão de cada dia é garantido para nós, que é promessa dele para nós. Quando o Senhor é conosco, há sempre garantia de sustento. É sempre garantido o nosso sustento. Pode ser o caso de você ter que cavar novos poços. Pode ser o caso que alguém foi lá e entulhou seu pocinho. Talvez você mesmo entulhou aquele poço. Pode ser o caso que o poço está entulhado, mas se você está na presença de Deus, Ele garante abundância de água. É uma coisa bonita, porque na palavra de Deus a água é um símbolo do Espírito Santo. Ele nos garante o seu Espírito em abundância.
poços transbordantes. Poços transbordantes. Ele quer garantir para você, para mim e para você. Isaac teve que cavar por 3 vezes, mas ele não desistiu. Às vezes a gente desiste antes da primeira vez acabar, não é? Antes da primeira vez acabar, a gente já está dizendo, esse negócio não é para mim, esse negócio não vai dar certo. Já sabia que isso não ia dar certo. Já sabia que esse negócio não ia funcionar. Mas quando o Senhor é conosco, é garantido o nosso sustento. Quando o Senhor é conosco, a provisão é certa. Pode insistir, pode persistir, porque Deus jamais falha. Isso não é coisa legal, gente? Não é coisa boa? Deus jamais falha. Eu vou falhar. Eu falho, você vai falhar, você falha. Uma hora ou outra nós vamos nos decepcionar. Eles vão, pensava que fulano ou fulana, pensava que não era desse jeito. Eu pensava que era melhor. Mas sabe uma coisa? Deus jamais vai nos decepcionar. Deus jamais vai nos decepcionar. Ele nunca vai falhar para nós. Olha que coisa boa. E esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nunca falha. E é um Deus que fala, não, pode continuar insistindo nos seus poços, que eu vou te dar poços, que sejam poços transbordantes. Quando o Senhor é conosco, há sempre grande abundância de água. Esse último poço que Isaac cava, ninguém reclama, sai água dele com a grande abundância. Isaac chama aquele lugar de Reobote. É porque o Senhor deu largueza. Esse é o termo que eles usam, Reobote. O lugar que Deus deu largueza. Sabe, amados, um belo dia eu cheguei em casa, no ano de 2014, frustrado. Talvez não frustrado, mas eu diria confuso. É a palavra que eu sempre uso. Confuso. Porque naquele domingo à noite, nós tínhamos tido o último culto. Numa igreja que para mim era muito importante. E alguém falou comigo, senta aí, escreve no computador exatamente o que você está sentindo. Escreve o que você está sentindo. Escreve o que você está pensando. Escreve se você está com dúvida, escreve as suas dúvidas. E de vez em quando, eu quero voltar lá naquele mesmo arquivo e ler aquele arquivo, mas eu não volto. Hoje eu tive essa tentação de voltar e ler qual era a minha frustração naquele dia. Qual era o meu desafio naquele dia. Mas eu me lembro que naquela semana, o texto que eu tinha pregado na igreja era exatamente esse. Que o Senhor nos daria largueza. Sabe, a gente poder estar juntos aqui, eu ver vocês, poder trabalhar na obra do Senhor e saber, Senhor, o Senhor é o Deus que nos cava poços, mesmo quando nós estamos confusos, mesmo quando nós estamos vendo outras pessoas entulhando os nossos poços, mesmo quando nós estamos com todo o desejo, com toda a força, com tudo que há em nós, querendo fazer a vontade do Senhor, do modo do Senhor, e às vezes a gente vê os nossos poços entulhados, e o Senhor fala, insiste em cavar. E o Senhor fala, eu vou te dar um lugar que você vai chamar de Reobote. Um lugar onde você vai ter largueza. Um lugar onde a água vai ser transbordante. Um poço que é um poço transbordante. E sabe, eu chamo cada um de vocês de Reobote. Porque Deus quer dar um lugar, Deus quer te dar um relacionamento que você vai chamar de Reobote. Um lugar onde tem água em abundância. Mesmo que outras experiências te tenham sido frustrantes. Mesmo que outras experiências te tenham trazido confusão. Mesmo que outras experiências tenham feito de você não exatamente aquilo que você estava esperando. Mesmo você buscando a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac estava buscando a vontade de Deus. Ele se sentiu na tentação de ir para o Egito. Mas Deus falou com ele, não vá. Não vá. Porque eu tenho aqui para você o seu lugar. Eu tenho aqui para você o seu poço. E o que Deus quer para mim e para você, nessa manhã é dizer, Deus quer te dar um lugar que você vai chamar de Reobote. Deus quer te dar um lugar onde Ele vai falar, esse é um lugar que você vai ter largueza. Essa é a hora de você nomear alguns lugares de Reobote. Essa é a hora de você dar nome de Reobote a alguns lugares. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não pare de buscar a presença de Deus. Não deixe Satanás roubar a sua alegria. Não caia na armadilha de querer descer para o Egito. E insista sempre na presença de Deus. Insista em buscar a palavra de Deus. Insista em fazer a vontade de Deus. Insista em ser fiel a Deus. Porque é tempo de nós termos poços transbordantes. É tempo de nós experimentarmos poços transbordantes. Não importa qual área da sua vida esteja entulhada.
Não importa qual área da sua vida esteja sem, talvez, uma aparente solução humana, Deus tem e quer te dar o lugar que você vai chamar de Reobote. O lugar que você vai ter poços transbordantes. Porque é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele espera de nós. E o que eu espero é que Deus tenha falado com você nessa manhã, tocado o seu coração de uma forma muito especial. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai.